Em 9 minutos, hoje, falamos a respeito de uma visão do mundo, de um trabalho, de um profissional que se desloca por vários cantos do planeta e tem trazido para nós algo para além da sua agenda profissional. Eu vou conversar com o escritor e cineasta Sindenberg Rodrigues a propósito do lançamento do seu livro, do livro que está sendo lançado por ele, Miséria Móvel. Esse é o tema dessa nossa conversa hoje com o Sindenberg Rodrigues. Sindenberg, a gente percebe que você tem sido um pouco camelô, caixeiro viajante da esperança. Né? Você viaja, vê aquelas coisas, faz as suas reflexões, rumina, tenta mobilizar, faz do seu trabalho também um instrumento muito da convicção de suas ideias, da sua percepção. Mas a impressão que você dá é que você acha que a indiferença é a maior das violências. Na mosca. É isso? Sim. Não só a indiferença, né, Eustáquio? Antes de mais nada, obrigado por estar aqui no seu programa mais uma vez, né? Esse livro acho que é uma compilação de nossas conversas aqui ao longo desses anos. A indiferença realmente é um dos piores afluentes da miséria, né? A indiferença realmente, a negligência, elas respondem hoje aí pelo descaso com essas diversas faces do sofrimento humano no planeta. E esse livro acho que ele traz mais ou menos uma tentativa de inspirar, né, instilar um senso de urgência, né, para um problema que depende fundamentalmente de um resgate da raiz emocional da responsabilidade de cada um de nós, né, porque a gente está fingindo não ver o óbvio. Esse livro mostra o óbvio de um ângulo diferente, né, pelo ângulo de um celular. E a gente tem fingido ver o óbvio usando um escudo chamado indiferença, e que é uma violência, né, porque é uma forma passiva de violência, né. Sem dúvida. Agora é interessante porque você produziu esse livro a partir das suas percepções, suas andanças, né? Com certeza. Normalmente para países ricos. Um dado interessante é o seguinte: você colheu aquele lado dos excluídos dos países ricos. Você não buscou os paradigmas tradicionais da pobreza que seria fácil de encontrar na África, sim, no terceiro mundo, embora né? eu tenha também transitado por alguns países, inclusive não só em viagem a trabalho, como viagem a turismo, né? Eu transitei também por países pobres. Eu optei por focar em países ricos para as pessoas terem uma ideia do que pode estar acontecendo nos países menos favorecidos, né? Porque você vendo a avenida como a Piccadilly Circus em Londres ou a Champs-Élysées em Paris, com 14, 15 mendigos espalhados pela calçada, você pode ter uma ideia do que isso possa ser em outros lugares, como pode estar acontecendo em outros países, né? Lembrando aí que, pela estatística que a gente viu na TV, né, semana passada, 3 brasileiros de São Paulo na rua a cada dia, né? É uma coisa meio assustadora, né? As pessoas estão ficando sem casa, né? Lembrando que miséria não é só a pobreza de quem não tem casa, né? É a pessoa que não tem emprego, é a pessoa que se envolveu com álcool e droga e perdeu as oportunidades, envelheceu, tem deficiência física, e está na calçada por algum motivo, né? E está fora, excluído, foi tragado pela exclusão social por algum motivo, né? Mas você faz a distinção entre ser pobre no país rico e pobre no país pobre? Absolutamente. O livro quer mostrar o contrário, que a pobreza ela tem uma face global. Então, para mim, o que define, até eu falo isso no livro, né, o que define um país de primeiro ou terceiro mundo é o grau de atenção e respeito que o cidadão dá ao sofrimento e às mazelas humanas do seu país. Então, se um país é indiferente, é negligente, é impermeável às mazelas, ao sofrimento humano de quem está pelas calçadas, esse sim é de terceiro mundo, né? Porque qual o sentido da vida, né? Porque o acúmulo indiscriminado de renda, porque o descaso com as pessoas, qual o sentido da vida? O que as pessoas buscam? Ou o que está dentro das pessoas pulsando nesse momento? O que está no aparelho digestivo de alguém? O que está no pulmão de alguém? Ou o que pode romper no cérebro de alguém nesse momento? Então a vida é uma coisa muito efêmera. Se a gente parar para pensar, o que é a vida, né? Um sopro, e você está aqui, e aí você vai acumular dinheiro, você vai buscar e não ver o sofrimento alheio. Ou seja, qual o sentido da existência do homem no planeta Terra, né? Porque eu acho que é o momento da gente dar uma parada para ver assim, o que estamos fazendo pelo bem-estar do que há de melhor no planeta, que é a vida. E melhor ainda, a vida humana, né? Inclusive tem destruído o planeta, né? A própria vida humana, o seu processo ele é destrutivo. Então, assim, eu acho que é hora da gente dar uma paradinha para isso. Quem comprar esse livro vai estar ajudando uma fundação, né, social, uma instituição social chamada La Semente do Amor. Quem lê vai estar contribuindo com a própria consciência para instilar esse senso de urgência na formação de uma consciência planetária de que é preciso parar, se mobilizar para o pensar coletivo, pensar na corresponsabilidade, nós como cidadão, porque nós estamos produzindo esse sistema, né? Nós estamos trabalhando nele, nós produzimos isso que está aí. Então eu acho que assim, é uma coisa a se pensar, por que a gente está nesse planeta, né? E qual o sentido da vida?
Por que relegar o sofrimento de nossa espécie, principalmente? Não estou falando apenas da nossa, mas nesse momento eu quero focar ela. Né? Por que vamos fingir que não fingir que não vemos o óbvio? Por que pular por cima de quem sofre e não parar a ouvi-lo, dar atenção ou nos mobilizarmos? Juntos somos mais, né? Rede. Reteias, né? Exatamente. Sindenberg, o Deepak Chopra, esse grande médico aí que trouxe para nós o conceito da medicina quântica, ele fala, quer dizer, não está falando nada de novo que a gente já não sabe até intuitivamente, mas ele diz que a pessoa se confunde na vida. As que têm sua referência nos objetos, outros têm referência no ser. Entendeu? Uhum. E isso continua fazendo uma grande diferença, né? Com certeza. Quem está centrado no ser, no que você está conseguindo dentro das suas possibilidades de crescimento enquanto ser, e os que realmente precisa mesmo do bom carro, do bom apartamento, da roupa de grife, nada contra isso, mas coloca nisso o valor principal. Uhum. Então aí faz uma certa transmuta, né? O Chopra ele tem uma coisa muito interessante, que é exatamente essa questão do foco. Aonde está o seu foco, né? Você pode fazer sua cirurgia plástica, você pode fazer todos esses aparatos de recursos estéticos, né? Apesar de falar do social, a gente tem que se fundamentar mais na ética do que na estética, mas o Chopra fala uma coisa interessante. Onde está seu foco? E se a gente pensar no livro Amor Incondicional dele, que eu cito, inclusive no começo da minha fala, eu tentei persuadir um sociólogo aí que eu acredito que o amor incondicional seja a tônica de um modelo civilizatório mais humano. Eu acho que é por aí que é o caminho, e pelo amor ou pela dor isso vai acontecer. Porque vai chegar uma quantidade de pessoas sofrendo tal que vai haver uma rebelião. Assim, eles vão se voltar contra alguma coisa, porque eles não têm mais para onde ir. O sofrimento está chegando em níveis assustadores e inaceitáveis. Embora eu tenha percebido também, em tudo quanto é lugar que eu fui, inclusive no próprio Brasil, inclusive até no Espírito Santo, né? É difícil você ver hoje, num grupamento humano, um fator aglutinador. Ou seja, as pessoas não se mobilizam mais facilmente por uma causa. Eu percebo as pessoas tão individualistas, tão egocêntricas, tão vaidosas, que elas são incapazes de ver que elas juntas, elas conseguem uma coisa, se elas se juntarem, elas conseguem reivindicar favores e vantagens a favor delas mesmas. E a gente não vê hoje um fator aglutinador. A impressão que a gente tem é que cada um por si, buscando, a gente não sabe o quê, né? Querendo se dar bem, até usando de recursos não lícitos, né? A gente vê corrupção, graçando em larga escala política, inclusive, isso é uma pena, né? Sinto falta de vontade política em muitas esferas do poder público, acho que isso é uma coisa muito triste. No mundo, estou falando em escala planetária, a gente não pode negar que existe isso. E você vê assim, tem os que sofrem e tem os que querem ajudar. E tem esse muro de antagonismo no meio. Movido por quê? Por pessoas que ainda não se deram conta de uma coisa chamada compaixão. Ou seja, se você resgata a raiz emocional da responsabilidade e da corresponsabilidade por aquilo que você também ajudou a construir, eu acho que é um caminho para você se sensibilizar. Acho que é isso aí que entra o Chopra, né? Você vai botar o seu foco para dentro de você, ou seja, no ser. E o que é eu ser, né? Isso vai me trazer uma melhor relação de mim para comigo mesmo, de mim para com o outro que está sofrendo e de mim para com o planeta que está sendo destruído. Então essa máxima do foco, né, no ser, ideal do autoconhecimento, eu acho que ele responde aí para um modelo civilizatório muito mais humano, muito mais igualitário, muito mais vantajoso para todo mundo, com melhor qualidade de vida para o planeta, né? Em 9 minutos, hoje, Sindenberg Rodrigues, escritor, cineasta. Nós voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o escritor e cineasta Sindenberg Rodrigues. Sindenberg, você fala a respeito, então você transita pelo mundo, vai participar dos seus esquemas como executivo de uma multinacional, aí fica com o seu celular captando as coisas. Lembra aquele cara lá de Cachoeiro, o irmão de Newton, de Rubem Braga, que falava que a sensibilidade dele eram as antenas que captavam todas as dores do mundo e que o fariam morrer ainda de dores que não eram dele. Poético e verdadeiro, isso aí. Acho que é mais ou menos por aí. É por aí, claro que é por aí. Então é o seguinte, eu não quero morrer, não. Você traz essas coisas aqui e captadas a partir do instrumento que você tinha à mão, que naquele momento era o seu celular, e pegou flagrantes, né? Quer dizer, tem uma componente jornalística muito interessante. E por que o celular? Se eu usasse uma câmera, você não conseguiria pegar uma exatamente. E a pessoa se vendo, às vezes, fotografada, ela muda, instintivamente ela muda a postura, né? Você tira a naturalidade do flagrante. Mas eu estou querendo falar com você dessa reflexão que o senhor oferece a respeito de uma indigência física, de uma miséria física, como resultado de tantas outras misérias. Sim, com certeza.
Porque, inclusive, o título, né, a misery, em inglês, é desgraça, não é miséria, essa palavra horrorosa, né, é desgraça. Ela significa o seguinte: até a causa da pobreza é uma miséria. Porque se você pegar a concentração excessiva de renda, você pega a negligência, a corrupção em larga escala, e você vai vendo todos os afluentes, tudo que aflui para que as pessoas sofram. O que é a miséria que eu quis mostrar aqui? É o sofrimento das pessoas de modo geral. E as causas disso, né? Inclusive a própria impermeabilidade, que você vê numa grande cidade, né? Aquela quantidade imensa de pessoas nas ruas, se batendo, se trocando, e ninguém fala com ninguém. A própria impermeabilidade, se uma pessoa cai, a gente viu recentemente no Brasil aí, uma pessoa morreu, acho que foi no Rio de Janeiro, se eu não me engano, muita gente passou pelo corpo e o corpo ficou ali. Estorvo aqui, parar para ajudar. É uma coisa engraçada, o ser humano, ele deixou de ver, e assim, parafraseando assim, até um pouco a Hannah Arendt com a questão da banalização, né? A banalização do mal na época que ela estava abordando o totalitarismo, você percebe assim uma banalização do sofrimento, uma banalização da angústia do ser humano. Ninguém pergunta por que alguém chora ao lado, ninguém pergunta por que alguém sofre, ninguém quer saber de alguém que está sentado no meio-fio. O mais interessante é que nós estamos vivendo agora, eu estava conversando até com uma jornalista outro dia, uma amiga minha, a gente estava falando sobre essa coisa dessa letargia, dessa indiferença, dessa frieza das pessoas com relação à banalização. E a Hannah fala isso no livro, se eu não me engano, A Condição Humana e as Origens do Totalitarismo. Ela fala exatamente isso, que as vítimas do nazismo, por exemplo, elas pareciam letárgicas e até mesmo assim, resignadas e até seduzidas por aquela situação. E nós estamos vivendo agora um novo tipo de totalitarismo, que é o totalitarismo de mercado, né? Uhum. Que é o totalitarismo de governo, você vê o Estado participando e dominando a vida de todo mundo e controlando a vida de todo mundo. O de mercado é exatamente o mercado ditando o curso superior que o jovem deve fazer, ou a permanência ou não de uma empresa sobrevivendo nessa selva, né, da capitalismo. E a gente vive esse capitalismo, esse totalitarismo de mercado. E dentro dele, uma nova letargia. A completa banalização, você deixou de ver o óbvio, a pessoa sofrendo, e uma aspereza nas relações, uma coisa absurda. A vaidade em larga escala, dominando, né? Você vê hoje instituições, né? Você entra numa instituição, quer que seja uma empresa, uma universidade ou uma instituição religiosa, o que quer que seja, você vai perceber os mesmos problemas dominando as pessoas. Vaidade, o desejo de poder, até inclusive em alguns aspectos a parte do dinheiro, do lucro e tal, falando mais forte do que qualquer outro tipo de ideal. Então, qual o sentido de tudo, de uma organização, de uma instituição, de um país ou da vida no planeta Terra? Não seria a felicidade das pessoas? Ou seja, estamos aqui nesse planeta para quê? Agora, você está falando aí da sua, digamos assim, uma certa não surpresa, né, mas uma certa contestação que você faz, aquilo que estão chamando hoje de normose, normopatia. Patologia da normalidade. Patologia da normalidade, é normal. Isso é normal, o cara cair, e uma pessoa cair, quando você está passando e a pessoa não atender, eu estou atrasado, meu compromisso vai me estorvar, isso passou a ser, entre aspas, normal. Então nós estamos entrando no figurino dessa normopatia, né? Com certeza, isso aí também tem muito a ver, tá, com essa coisa do você... O que você vê todos os dias não deve deixar de te impressionar. Uma coisa que o ser humano não pode perder é a sua capacidade de se indignar. Então, assim, até inclusive no começo do livro, você vai ver o prefácio do Gerhard, que é um sociólogo, a gente se encontrou numa sala de embarque de um aeroporto, e eu questionei durante a conversa, né? Veio um contexto na conversa e eu perguntei para ele, por que o senhor não ajudou aquele mendigo que te pediu uma ajuda fora do aeroporto quando o senhor desceu do táxi? Que o homem foi pedir ele... E eu estava na porta esperando o mendigo com um pão e um copo de cappuccino. Né? Aí eu falei com ele, depois conversando, eu mostrei para ele o porquê que eu fiz, eu me sensibilizei com aquilo. Agora, eu não sou melhor do que ninguém, não me considero. Estou muito longe do estágio de evolução que eu gostaria de estar. Mas, assim, essa coisa de se preocupar com o ser humano é uma coisa muito forte em mim, né? Desde criança eu tenho isso. Acho que muita gente é assim. Mas, na verdade, é porque assim. A palavra é meio antiga. Esse é o sentido da compaixão, né? Pois é. Esse é o sentido literal da compaixão. Eu vim do interior, mas eu conheço muita gente aqui de Vitória, de outras cidades maiores, São Paulo, Nova York, e etc. Eu conversei com um chinês recentemente e vi que eles também têm essa preocupação com o outro, né? Então é uma coisa, é uma tentativa, assim, é uma necessidade de se despertar essa raiz emocional da responsabilidade, que eu acho que à medida que você se sente responsável pelo que está fora de você,
porque você também é coautor de tudo isso, que a gente vive influenciando, inclusive, quanticamente o planeta, a gente influencia, né? O pensamento influencia a vida. Eu acho que é uma hora da gente parar para perguntar. Não seria hora de todo mundo parar e começar um movimento aglutinador ou um movimento mobilizador para a gente fazer alguma coisa por isso tudo? Tudo bem, tem muita gente trabalhando, você vê empresas fazendo um trabalho brilhante socialmente falando, você vê políticos preocupados com causa e também outros nem tanto, e você vê governos e tal, e ser humano comum, cidadão comum, civil, normal, também preocupado com essa causa. Mas eu acho que é o momento da gente dar uma parada e falar assim, olha o que virou o mundo. É normal se pular sobre 14 mendigos na Champs-Élysées, 9 na Piccadilly Circus, sei lá quantos no Rio de Janeiro. Tem uma foto aí que é uma calçada humana. Tem um monte de gente deitado na calçada, e para você passar na calçada, você tem que passar pela rua. Senão, ou seja, o pavimento é humano. Isso é normal? Isso é uma coisa aceitável? Ou seja, não está faltando a gente buscar alguma coisa dentro da gente? Cadê o amor pelo próximo? Sem citar a Bíblia, ou Deus, ou qualquer coisa desse tipo. O humano mesmo é divino, a essência é divina. Cadê a noção do sagrado? Eu percebi que, descontadas as diferenças da experiência de cada um, eu sou o outro, né? É aquela história. E as pessoas se colocam em relação ao outro com relação ao seguinte: o senso de competitividade trouxe uma coisa muito nociva, que não basta você ser bom, você tem que ser melhor que. Essa coisa instilou ainda mais o senso da vaidade, ou seja, eu me comparo de forma superior com o outro. Eu não me comparo, eu não pratico a empatia. E se eu estivesse ali, igual uma mendiga que eu encontrei em Paris, romena? Minha filha virou uma prostituta e foi morta, meu filho virou um traficante e foi preso. E eu estou aqui, perdida. Não falo muito bem francês, falo um pouco de inglês, e ela estava lá toda suja naquela chuva. Eu falei, gente, imagina minha mãe na situação dessa, imagina um ser humano. E por que as pessoas não se compadecem disso? Onde está o senso de humanidade do ser humano? Esse livro, acho que a grande leitura dele é perguntar para as pessoas, assim, não que eu sou bom e estou mostrando, eu sou o Cid, estou falando para vocês, cadê o seu senso? Não, mas a oportunidade de olhar e falar assim, olha o planeta Terra, aqui estão as grandes capitais do mundo com mendigo em cada calçada. Imagina a Jamaica, imagina a Costa Rica, imagina os países do interior, Sudão, África, ou lugares mais pobres. Então, assim, é uma chance das pessoas, acho que, voltarem para isso aí. Cid, infelizmente nosso tempo acabou, senão a gente ficava aqui prolongando essa conversa, mas nós precisamos fazer um servicinho básico aqui. Então, Mobile, Misery Hoje, móvel. Fala então. A gente espera, pode falar para a câmera ali. A gente espera você hoje lá, né, se possível, no lançamento, né, às 19 horas, no Shopping Vitória, na Praça do Piano. Aproveita aqui para agradecer as pessoas, todas que contribuíram com esse livro, né, Madalena Saleme, Humberto Capai, Maeli, a Grafitusa, todas as pessoas que direto ou indiretamente afluíram para essa obra, né? Essa obra ela é pessoal, ela é autoral, mas ela contou com uma rede social. Acho que a melhor prova de rede, esse livro, né, ação social. Obrigado, Eustáquio. Em 9 minutos, a presença de Sindenberg Rodrigues, escritor e cineasta. Até já. Sou passageiro do tempo.